Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos então nossos estudos, o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. A pré-aula de hoje é da lição de número 6, de 7 de agosto de 2016. A evangelização dos grupos desafiadores. Hoje, estes grupos a serem evangelizados são comumente conhecidos como minorias. É muito falado, muito comentado hoje a questão das minorias. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: "E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." João, capítulo 6, versículo de número 37. Entendemos neste versículo, nós vemos aí demonstrado o grande amor de Deus ao indivíduo através de Jesus Cristo, àqueles que decidem ir ao seu encontro. Jesus nunca rejeitará as pessoas que escolherem com sinceridade aceitá-lo, a obedecê-lo como Senhor e Salvador. Observe bem, todas as pessoas, todo indivíduo que decidir obedecer a Jesus Cristo com sinceridade, aceitá-lo de coração, jamais o Senhor Jesus Cristo irá rejeitar ou abandonar essas pessoas. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Veja bem que o evangelho de Jesus Cristo é oferecido graciosamente a toda criatura. Este evangelho de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, é o que a verdade prática está nos dizendo. Então, todas as pessoas que decidirem por Cristo têm lugar no evangelho, tem lugar no abraço e no recebimento de Jesus Cristo. Vamos então ver a leitura bíblica em classe. Ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 7, os versículos 36 ao versículo de número 50, para que você, professor, possa estar lendo aí e acompanhando na sua lição. A introdução ao comentário da nossa pré-aula vai nos dizer o seguinte, que evangelizar é um grande desafio proposto a todo cristão, a toda aquela pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, a toda a igreja é proposta então, é colocada então diante de nós e de toda a igreja, esse grande desafio que é a evangelização. A igreja precisa estar consciente deste grandioso trabalho a realizar, de levar o evangelho transformador a todas as pessoas sem distinção. Isso quer dizer o quê? Falar do amor de Cristo em todos os lugares e a todas as criaturas. O evangelho é para todos e a responsabilidade e o privilégio de proclamá-lo é nosso, é meu e é seu também. Então nós temos essa grande responsabilidade que, por outro lado, é um grande privilégio que Deus nos deu. Então o professor da escola bíblica dominical, ele precisa transmitir desta forma aos seus alunos, que eles possam entender que é um privilégio, que não é um peso evangelizar, não, é um privilégio que Deus nos deu. Nós estamos partindo então para o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: Jesus anuncia o evangelho da inclusão, e está aí subdividido em a reação do fariseu, o incluso, ou incluído, melhor dizendo, a reação da mulher, a excluída, e a reação de Jesus, o amor inclusivo. Muito interessante esses subtópicos desta lição. Veja bem,
O fariseu havia convidado muitas pessoas para uma refeição, entre elas Jesus Cristo. Para aquelas pessoas que haviam sido convidadas para aquela refeição, era algo de grande valor social naquela época. É preciso dizer, então, que aqueles convidados que ali estavam foram convidados, mas aquela festa, ela era uma festa aberta. Qualquer pessoa poderia chegar e adentrar, mesmo não sendo um convidado. Então o acesso era livre para aquela festa. Veja bem que não somente o fariseu, mas eu acredito que muitas pessoas que ali estavam não aceitaram a presença daquela mulher e questionavam também a atitude de Jesus Cristo. Observe que para o fariseu, Jesus, ele era apenas um profeta. E como tal, ele deveria agir com o rigor e o legalismo que ele, aquele fariseu, esperava de um profeta. Veja que o fariseu já havia condenado e sentenciado aquela mulher. E de maneira discriminatória e excludente, ele a chama de prostituta e, ao mesmo tempo, ele se coloca em uma posição meritória, né? Nós vemos que ele se coloca em um degrau a mais, ele se coloca como destaque e rebaixa então aquela mulher. Só que Jesus Cristo já estava sondando e observando o coração, não só daquele fariseu, como das outras pessoas que ali estavam naquela festa. Observe, interessante que nós observamos aqui, que aquela mulher que foi chamada ali de pecadora, é chamada aqui de pecadora, é interessante nós vemos que somente ela é chamada de pecadora, como se os demais não o fossem. Mas ela adentra aquela sala, porque como eu já disse, era um ambiente livre a entrada, por isso que ela conseguiu entrar, vai atravessando em meio àquele grande alvoroço, aquela grande movimentação de convidados e serviçais atendendo aos convidados e procurando Jesus, e de certa forma ela estava tentando também se esquivar e se esconder para não chamar a atenção das pessoas que ali estavam, que não queriam que ela ali estivesse. É bom nós notarmos o seguinte, que esta mulher, ela trazia ali o melhor que ela possuía. Só que o melhor que ela possuía não era o perfume caríssimo que ela estava levando. O melhor que ela possuía era o amor no coração. Ela possuía fé no Filho de Deus, arrependimento, desejo de mudança, desejo de adoração. E aí então ela levou um frasco caríssimo de óleos aromáticos. Ela encontra Jesus que estava reclinado sobre uma mesa. É bom entendermos que as mesas naquela época eram bem baixas, então a pessoa sentava sobre uma almofada quase no chão e reclinava-se então sobre a mesa e os seus pés então ficavam de lado ou então atrás. Por essa razão ela chegou com grande facilidade aos pés de Jesus Cristo. Então veja bem, quando ela encontra a Jesus, essa mulher foi chegando humildemente e ela preferiu então ungir à sua maneira os pés de Jesus, mas com especial e genuína devoção. Ela pega então uma garrafa globular, né, com um gargalo longo, né? Eu tenho um aqui, vou mostrar para você mais ou menos dessa forma aqui. Então, arredondado, globular, com uma parte mais longa aqui, o seu gargalo, feita de alabastro, que era uma rocha branca, uma rocha clara, que era muito fácil de ser trabalhada e moldada, e ela vinha então lacrada. Estava lacrado com um perfume, e esse perfume caríssimo que existia ali, ele precisava ser utilizado de uma só vez. Então se quebrava o gargalo daquele vaso e então despejava para fazer a utilização dele. É interessante nós vermos que por essa razão que aquele fariseu questionou, as pessoas questionaram, porque era um vaso caríssimo, ali dentro existia algo valioso, que era aquele caríssimo óleo aromático, e aquela mulher então quebra e despeja todo ele aos pés de Jesus Cristo. Então veja bem, ela utilizou uma só vez aquilo lá. Veja bem, assim aquela mulher então, ela chorou aos pés de Jesus, até molhar os pés de Jesus, beijando também os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela seca então os pés de Jesus, e depois então ela unge
com perfume caríssimo aos pés de Jesus Cristo. Para o fariseu, Jesus era simplesmente um profeta, mas para aquela mulher, ela era o Deus encarnado. Para aquela mulher, ela era Senhor de misericórdias, ela era a salvação. Para aquela mulher, ela era o único que tinha poderes para perdoá-la e purificar a sua vida. Veja ali uma cena linda de uma mulher que sequer nós sabemos o nome dela. Eu, quando estava estudando, eu fiquei muito assim, emocionado ao estudar detalhadamente essa história, que a gente lê tão rapidamente, na verdade, e passa muita questão desapercebida, mas eu me senti muito bem estudando e refletindo sobre o ato que essa mulher fez naquele momento e naquele contexto. Explique isso detalhadamente ao seu aluno de escola bíblica dominical. Então Jesus simplesmente, ele não toma conhecimento das pessoas que estão ao seu redor, ele olha para aquela alma daquele ser humano e além do seu pecado, ele vê ali uma filha de Deus, ele vê ali uma irmã herdeira do seu reino, como nós vemos em Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Jesus, ele dá toda a atenção àquela pobre mulher e a abençoa com paz. Veja que é algo aqui muito interessante. Nos originais, o verbo desta frase descreve um estado de constante paz interior. É assim que Deus abençoa aquela mulher. Literalmente, o que está querendo dizer nessa passagem bíblica é o seguinte: vá ou vai para dentro da paz. Veja que algo extraordinário que é essa passagem bíblica. Vá para dentro da paz. Não é algo passageiro, né? Não é algo de momento, não. É algo que Deus aceita então aquela mulher e Jesus Cristo vai e entra na paz. Entra no Pai. É assim que ela foi recebida por Jesus Cristo. É importante notar também que o amor da mulher não foi a causa da sua salvação, mas sim a consequência. Observe que é maravilhoso isso também, muito interessante se comentar na sua escola bíblica dominical. Só a fé em Jesus Cristo nos salva do diabo, nos salva do mundo e nos salva de nós mesmos. Então somente Jesus tem esse poder para nos libertar por completo. Indo então para o segundo tópico da nossa lição, que diz o evangelho às prostitutas. Por que evangelizar as prostitutas e como evangelizar as prostitutas? Esses são os dois subtópicos desse tópico. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, nós temos a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é por essa razão que nós temos que evangelizar todas as pessoas, incluindo aí as prostitutas. Então, todas as pessoas são merecedoras de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, porque é um ser humano e carece de amor. Vemos então assim como eu e você, nós estávamos longe de Cristo e chegamos perto. Qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, pode ser perdoada e ter o seu modo de viver transformado pelo Evangelho. Nós devemos levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas com amor e com respeito. Agora, a maneira que essas pessoas irão responder às boas novas de salvação cabe a cada uma delas, a cada pessoa, e não é de nossa responsabilidade o que elas irão responder. Como então evangelizar as prostitutas? Existem N formas e você deve escolher a que melhor se adequa, mas o principal é escolher pessoas cheias do poder e da graça de Deus. Essa que é o ponto principal, para que possam ir e encontrar com essas pessoas e falar do Evangelho, levar uma literatura, levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, abençoar essas pessoas onde quer que elas estejam. Então nós precisamos
fazer o nosso papel, que é falar do amor de Deus, sem nos comprometer com o pecado deles. O que pode ocorrer é você escolher um neófito, uma pessoa que está iniciando na fé, para fazer um trabalho desta magnitude, e também um trabalho difícil, e ela se envolver com o pecado da pessoa que ela está evangelizando. Isso é muito sério, é um problema que nós temos visto algumas vezes acontecer, né? Porque de repente a pessoa já tem um problema anterior nessa ordem, e colocá-la novamente é um perigo realmente. Então nós precisamos o quê? Confrontar o pecado e não o pecador. Falar com amor, falar com respeito, ministrar o Evangelho e abençoar estas vidas. Indo então para o terceiro tópico da nossa lição, o Evangelho aos homossexuais. Os subtópicos são os seguintes: homossexuais em Corinto, na cidade de Corinto, e como evangelizar os homossexuais. Não há nada que a presença de Cristo não possa curar ou mudar para melhor. A razão básica de todo pecado é a atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus. É a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se o nosso maior amor e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras. E de alguma forma, então passaremos a servir ao Deus, aí com D minúsculo, que nós escolhemos. Paulo fala de todo tipo de imoralidade e coloca no mesmo nível, ao mesmo nível, os homossexuais, os adúlteros, os mentirosos, os viciados de forma geral, os enganadores e os fofoqueiros. Então observe bem, não existe pecadão, pecadinho, não. Tudo é pecado e nós precisamos encarar com responsabilidade. Tantas pessoas que às vezes se acham tão santas, mas estão cometendo pecados terríveis dentro das igrejas, ao nosso redor, quando estão questionando ou falando a respeito da vida de alguém. Então cada pessoa, cada um, cultua um Deus particular, esse Deus com D minúsculo novamente, particular, e precisa se converter de seu mau caminho. É simples, precisa converter-se então do seu mau caminho. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar que algumas pessoas, alguns irmãos que ali estavam com ele, haviam outrora se envolvidos também nesse tipo de pecado, mas agora eles haviam sido lavados, santificados e justificados em nome de Jesus Cristo. Então, pessoas transformadas agora, mas outrora tinham passado pelo mesmo pecado, pelos mesmos delitos, mas agora são crentes, cristãos, remidos no sangue de Jesus Cristo, pecadores, sim, perdoados por Cristo e com uma nova vida agora. Nós precisamos entender que parentes, amigos e a igreja deve orar a Deus, especialmente para a conversão dessas pessoas que certamente sofrem escravizadas pelo diabo. Orientar sempre com paciência, firmeza e amor, jamais esquecendo que a conversão é um dom de Deus e a seu tempo também. Nós, como crentes, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. Então, observe, aquilo que nós recebemos, podemos testemunhar, podemos falar. Por esta razão que Jesus nos chamou para sermos testemunhas. O que é uma testemunha? Ele fala daquilo que ele viu, ouviu, sentiu. Ele vai contar para outras pessoas. Então, eu e você temos muito o que contar. Por essa razão, todas as pessoas podem ser evangelizadores. Nós todos temos alguma coisa para contar de bem para alguém. O quarto tópico da nossa lição vai dizer assim: o evangelho aos criminosos, a capelania de Paulo e Silas, a capelania da igreja atual. Eu tive o privilégio de trabalhar por alguns anos ministrando aos encarcerados em uma prisão estadual de segurança máxima. E ao levar o evangelho na prisão, nós constatamos algumas situações. A primeira delas é que algumas pessoas ali eram receptivas ao evangelho. Outras poderiam, com o tempo, vir a ser receptivas ao evangelho. Mas existia um terceiro grupo que não demonstrava nenhum interesse ou afeição
pelo Evangelho. Pelo contrário, eles se sentiam bem da maneira que estavam, a si mesmos se declaravam irrecuperáveis e não queriam ouvir o Evangelho. Então, o Evangelho é para as pessoas que querem aceitar, que querem ouvir. Ali a gente falava, todos ouviam, mas haviam aqueles que não queriam, que eles mesmos já se decretavam irrecuperáveis e eles mesmos chegavam a dizer que eles tinham uma saída só, que era a morte. Mas nós estávamos ali pregando. Isso não nos desestimulava de falar do amor de Cristo a todos eles. E ali eu pude presenciar muitos milagres da salvação, que é o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa, o milagre da salvação. E ali dentro daquela penitenciária eu pude ver muitas pessoas aceitarem a Cristo e terem as suas vidas transformadas realmente. Existem muitos lugares onde pessoas estão reclusas e a igreja, com a devida autorização e seguindo as regras, podem exercer, sim, um papel relevante na recuperação dessas pessoas que estão separadas da sociedade. Existem muitas casas de passagens, existem muitas casas para adolescentes, para jovens, para mães solteiras. Então, nesses lugares, nós podemos chegar, né, e levar uma palavra de conforto, levar ajuda, levar conforto para essas pessoas, e elas podem aceitar a Cristo como Salvador de diversas formas que nós podemos estar trabalhando. Nós sabemos que somente o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar e reintegrar estes seres humanos à sociedade. Essa é uma grande verdade. Nós sabemos que as autoridades já constataram isto. Por esta razão, existem muitas portas que são abertas para nós pregarmos o Evangelho. É bem verdade que em alguns lugares, devido a alguns escândalos, as portas se fecharam. Não é verdade? Mas eu e você precisamos procurar abrir essas portas, se foram fechadas aí onde você vive, aonde você estuda, onde você congrega, na cidade que você está, procure abrir essas portas para que se possa levar o Evangelho a essas pessoas. Em quinto lugar, o quinto tópico da nossa lição vai dizer o Evangelho aos viciados. Então os subtópicos vão dizer assim, viciados libertos e como evangelizar os viciados. Assim como na igreja da cidade de Corinto, a igreja atual também congrega muitas pessoas que foram libertas dos mais variados tipos de vícios. Pessoas que antes marginalizadas agora levam uma vida feliz com seus familiares e em comunhão com a igreja e através da libertação do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Eu sou testemunha viva de pessoas dentro da minha própria família que foram libertas. Foram libertas. Eram pessoas que viviam, que eram viciadas e Jesus as transformou através do Evangelho. E hoje são pessoas que trabalham e ministram e são pessoas evangelizadoras. Então eu tenho um testemunho pessoal que eu posso dizer para você: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma. Então você precisa também desta forma ter testemunhos para falar na sua sala de escola bíblica dominical. A nossa revista aqui, ela é muito interessante, muito boa, mas é muito teórica. E aí você precisa levar testemunhos práticos. Se você tiver pessoas com bons testemunhos nessa área, leve para a sua sala de escola bíblica dominical. E no momento que você for falar, você pode mencionar aquela pessoa que ele está e ela pode testemunhar. Isso vai ser muito importante na sua aula de escola bíblica dominical. Então veja bem, existem milhares de pessoas que vivem em condições precárias devido à dependência química, e a igreja tem o dever de ir ao encontro dessas pessoas, levando o Evangelho, levando auxílio material, auxílio psicológico, auxílio para as famílias desses dependentes, observando sempre a maneira mais apropriada para realizar o trabalho. Eu fiz 2 especializações
nessa área de dependência química, para poder conversar com essas pessoas e também para analisar a cada uma delas, analisar também as suas famílias. Eu me especializei nessa área para poder ajudar essas pessoas que são dependentes químicos. Então observe bem, os resultados, eles não virão de imediato, não virão, podem demorar algum tempo, mas eles virão. Mas o que importa mesmo é que o Evangelho seja anunciado, que você possa crer e levar a sua classe de escola bíblica dominical a evangelizar, levar a um ponto qualquer para falar do amor de Jesus Cristo, levar à prática, sair aqui da teoria fria e levar para a prática, onde eles irão aprender e muito mais, eles terão experiência para contar. E quem tem experiência para contar, fala com ousadia, fala com autoridade de Deus. E aí as pessoas não têm uma outra escapatória a não ser aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, porque você está falando aquilo que você viveu, vivenciou e experimentou. Partindo então para a conclusão da nossa pré-aula, uma lição extraordinária, maravilhosa, mas chegamos aí à conclusão, que nos diz assim: existem então vários grupos conhecidos como minorias nos dias atuais, que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Não somente esses que foram aqui relacionados na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Não, existem muitos outros grupos, viu? Muitos grupos, muitas minorias que nós precisamos alcançá-las com o Evangelho. Existem trabalhos maravilhosos sendo feitos aí em várias áreas do Brasil, em muitas cidades fora do Brasil também tem trabalhos maravilhosos. Eu participo de alguns eventos grandes e eu posso dizer para você que o resultado ele vem e são resultados assim maravilhosos. Então a igreja ela tem um papel fundamental na recuperação destas pessoas que vivem à parte, marginalizadas pela sociedade. Nós devemos, como igreja, ir até esses grupos e não só falar do amor de Cristo, mas demonstrar esse amor com práticas efetivas que mudem o seu modo de viver. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Eu te agradeço por você estar comigo em mais esta lição da Escola Bíblica Dominical, mais esta pré-aula. Eu te agradeço, convidando você a retornar, a estar na próxima semana comigo. E não somente isso, me ajude, compartilhe esses vídeos, inscreva-se também aí no nosso canal GETAP, você estará dessa forma me abençoando, me incentivando, e eu quero dizer para você, eu estou sempre orando em seu favor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, para que a sua aula e os seus alunos sejam abençoados e abençoadores. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.